Olá, eu sou a doutora Tamires Siqueira, médica otorrinolaringologista, e hoje nós vamos falar da importância do curativo no pós-operatório da rinoplastia. Qual que é a orientação que eu passo para os meus pacientes? No primeiro mês de cirurgia de pós-operatório, você usará o curativo nasal de dia e de noite, e por mais 2 meses, ou seja, até o terceiro mês de pós-operatório, você utilizará o curativo para dormir. E por que eu peço isso? A compressão da pele, nesse período, ela é extremamente importante para a manutenção do seu resultado. Então, se você já está satisfeita com o nariz aí durante o primeiro mês, o formato dele, ótimo, mas não pode deixar de usar o curativo à noite. Quando a gente faz uma rinoplastia redutora, e isso quer dizer o quê? Você tinha um nariz maior, tanto aqui em cima, quanto o volume e o tamanho das cartilagens da ponta. Eu vou reduzir o tamanho dessas cartilagens e vou montar uma estrutura menor. Mas a pele, a cobertura é a mesma que você tinha antes. Então terá sim um excesso de pele nessa região do seu nariz, principalmente na ponta. Se eu não comprimir essa pele, mesmo que seja você ache aí que essa compressão pelo curativo seja pequena, ela existe. Então, se eu não comprimir a pele com curativo, eu crio a oportunidade de formar tecido cicatricial embaixo dessa pele, porque o seu nariz leva aí pelo menos 120 dias para cicatrizar. Por isso que essa compressão é tão importante, porque qual que é aí um dos riscos de você não utilizar esse curativo noturno durante os 3 meses? É realmente essa pele estufar e criar tecido cicatricial aqui nessa região da ponta. Uma coisa é o inchaço, o edema de Supratype. Ele é um pouco menor do que esse fator de fibrose que eu estou falando para vocês. A fibrose, ela é tecido cicatricial, então ela é endurecidinha. Ela tem uma consistência, quando você toca, semelhante a uma gordurinha, tá? É diferente aí do inchaço, que quando você aperta ou você usa o curativo naquele dia, ele some, ele volta a ser bonitinho. Então, o que eu peço é usar o curativo noturno por 3 meses para que o seu resultado se mantenha, principalmente seu perfil, permanentemente, para que você não dê oportunidade de aumentar a produção desse tecido cicatricial em excesso. E isso eu vejo na minha prática. Então, as pacientes que fazem o uso regular do curativo durante esses 3 meses, ela tem um resultado mais estável até a chegada de 1 ano com a cicatrização, do que as pacientes que não utilizam regularmente, não mantêm uma rotina aí do uso do curativo. É claro que existe aquele outro grupo de pacientes que, nossa, morre de medo e fica utilizando o curativo aí por 6 meses, 7 meses, 1 ano. Isso não é necessário. Depois aí de pelo menos os 90 a 120 dias, o curativo ele só vai regularizar aí a questão do seu inchaço noturno, mas ele não vai ocasionar uma mudança estrutural no seu nariz. É diferente do uso durante esses 3 meses principais. Esses 3 meses de pós-operatório, eles são extremamente importantes para a manutenção do seu resultado. É por isso que você mantém algumas restrições em relação ao cuidado contra infecções, ao cuidado aí com o curativo, né, para manutenção do resultado estético, a não tomar sol descontroladamente pelo risco de pigmentação. Tudo isso é uma forma do cirurgião controlar a sua cicatrização. A gente nunca vai ter o controle total, isso não existe em medicina, mas a gente sabe sim de alguns fatores de risco que favorecem aí a perda do resultado estético. Então, a mensagem que eu quero falar para vocês é: sim, o curativo nasal com microporagem, ele é extremamente necessário. E, pelo que nós vemos aí na prática clínica, as pacientes que não aderem a esse tipo de tratamento, elas correm um risco maior de terem um resultado estético desfavorável.